Bem-vinda ao Gisleide Moraes, consteladora familiar. Bem-vinda ao canal Papo de Consteladora. Eu sou Gisleide Moraes, consteladora familiar e consultora sistêmica. Se você não é inscrita ainda no canal, se você ainda não está inscrito no canal e esse tema te interessa, você gosta de saber desse mundo terapêutico, saber dessa filosofia sistêmica, entender se é para você ou não, se pode te beneficiar de alguma forma, pode ser um método de uma postura de vida, de tratamento para algum bloqueio que você esteja vivendo na vida, se inscreva nesse canal. Hoje nós vamos dar início a um mini curso que, diante de vários questionamentos que eu recebi sobre a constelação, falei, eu vou lá no papo com a consteladora e vou fazer um mini curso sobre o que é essa ferramenta terapêutica. Eu sou advogada por formação acadêmica, eu sou consteladora por paixão e mentora por convicção. E hoje eu trabalho com a filosofia sistêmica, tanto na aplicação da ferramenta da constelação sistêmica familiar, como em consultoria empresarial e de carreira, para quem está passando por esse processo de transição de carreira. E por que que eu vim aqui no YouTube, nesse canal, criei esse canal para falar sobre constelação? Porque realmente foi algo que transformou a minha vida. Como eu falei para vocês, eu sou advogada por formação acadêmica, e quando eu tive acesso a essa filosofia de vida, essa postura de vida, realmente eu me encontrei eu me encontrei no mundo. Eu gosto sempre de falar isso. E eu acredito que as pessoas têm que ter a oportunidade de ter as suas dúvidas esclarecidas. Porque já é uma técnica usada há muitos anos, que já beneficiou muitas pessoas, que já curou diversos conflitos familiares, que ajuda as pessoas nessa transição, nesse autoconhecimento, nesse desenvolvimento pessoal, mas que ainda é muito pouco conhecido. E aí, como o meu trabalho realmente é ser útil para o mundo, o que que eu fiz? Falei, vou fazer uma série com papo com a consteladora das principais dúvidas sobre a constelação. E esse é o nosso primeiro vídeo. Então, primeiramente, prazer, não sei se é a primeira vez que você está tendo contato comigo, mas é um prazer ter você aqui, você participando desse curso, dessa série. E vou falar para você. Se fizer sentido, se inscreva no canal. Gosto muito dessa posição. Ninguém é obrigado a nada, já diz a Constituição Federal. Mas se fizer sentido para você, semeia na vida da sua consteladora que você vai receber a lei da semeadura, né? Eu planto na vida de alguém para e eu vou realmente receber, colher aquilo que eu semeio na vida do outro. Então, se inscreva no canal. Se ficar alguma dúvida, deixe aí no comentário, faça sua pergunta, assim que possível eu respondo. Se o tema for interessante, compartilhe com alguém que precisa ouvir, precisa conhecer também essa técnica. Conhecimento nunca é demais. E aí, opa, deixa eu passar aqui. Eu vou fazer com você um pedido de permissão, lembrando que toda a informação que eu trouxe aqui, ela não é absoluta. O meu conhecimento, o meu trabalho, ele não é absoluto. Ele pode fazer sentido para a tua vida, mas como ele também pode não fazer sentido para você. Nem todo mundo é meu cliente, e eu não sou consteladora de todo mundo. Mas se fizer sentido para você, eu quero que você dê essa permissão para sua alma, para você acessar a esse conhecimento, porque esse vídeo não chegou até você por acaso. Pedido de permissão. Todas as vezes que as minhas palavras, os meus gestos não fizerem sentido para você, eu peço e permito que você os mude, para que façam mais sentido para a sua realidade. Permita-se interiorizar apenas a intenção e a força positiva das minhas palavras e gestos. Assim, criamos juntos um campo de respeito, liberdade e amor. Sim, eu digo sim para sua vida. E aí, a dúvida, assim, é a campeã. O que que eu mais recebo? O que é constelação familiar sistêmica? Dentro desse mini curso, nós vamos ter uma aula onde eu vou falar para você os tipos de constelações que existem. Mas hoje nós vamos falar em específico sobre a constelação sistêmica familiar. De onde surgiu? Qual a diferença para outras terapias? E aí, hoje eu vou te explicar de forma bem clara, de forma bem objetiva, sem rodeios, o que é essa danada dessa constelação, para você entender se é para você ou não, se faz sentido para você ou não.
E algo que eu quero trazer aqui é o seguinte: a constelação, antes dela ser uma abordagem terapêutica, ela é o quê? Ela é uma filosofia. Eu gosto muito de sempre deixar claro que constelação sistêmica é uma filosofia de vida. Eu vejo muitas pessoas falar que constelação, é a pseudociência da culpa. Primeira coisa que você tem que saber, constelação não é ciência. Nós trabalhamos no campo da fenomenologia, aquilo que só pode ser sentido, mas que está no inconsciente, que está no profundo, é fenomenológico. Nós trabalhamos com essa ciência. E aí, vem, né? A gente usa a leitura desse campo, e eu vou aqui também trazer esses conceitos para você entender como que é feito essa abordagem. E ela é o quê? Ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta como tantas outras que tem aí no mercado de acesso ao inconsciente. Então, a constelação ela é uma abordagem terapêutica desenvolvida pelo Bert Helge na Alemanha. Ele é alemão. Eu vou. Aqui são alguns livros do Bert Helge. E eu quero, né, deixar esse aqui, Ordens do Amor. Esse é um livro onde ele traz essa abordagem, né, da psicoterapia sistêmica e o Bert, ele parte de um princípio, ele sempre deixou muito claro que ele não criou a filosofia sistêmica. Que a filosofia sistêmica, essa abordagem fenomenológica já existe aí, é uma filosofia, é uma postura de vida. Ele apenas sistematizou. E aí, nesse livro aqui, ele fala das ordens do amor, né? E aí, qual que é o. Essa abordagem terapêutica, ela parte de qual princípio? Que nós não vivemos isolados. Nós somos parte de um sistema familiar. Então, nós somos seres que temos uma história, nós viemos de algum lugar. E muitos dos nossos bloqueios, dores e repetições de padrão não começaram em nós. Começaram lá muito, muito antes, é o que eu falo. Muita gente teve que descascar muita batata para a vida chegar até você. E a história da tua família influencia nos teus bloqueios, nas tuas dores, em repetições de padrões. Seja ele positivo ou negativo, tá? Eles podem estar ligados a essas dinâmicas inconscientes do sistema familiar. Aí eu deixei aqui, né? Espero que você esteja vendo bem. Montei aqui um campinho para vocês entenderem, representantes, que o teu sistema ele vai influenciar e influencia nesses aspectos da sua relação, do seu estar no mundo. E é isso que a constelação familiar trabalha. O que significa sistêmica? Sistêmica vem da palavra sistema. Um sistema é um conjunto de partes interligadas. Quando algo está desorganizado dentro do sistema, alguém pode manifestar o sintoma. E muitas vezes esse alguém é você. A gente vai falar sobre esse sintoma. Então, presta atenção. Aqui está o sistema. Vamos imaginar que isso aqui é o seu sistema familiar. E aí, muitas vezes, a gente tem uma mãe que ocupa o lugar de filha, nós temos uma avó que ocupa o lugar do neto, ou um neto que ocupa o lugar do avô, ou alguém que foi excluído, ficou um lugar vago, e vem uma geração posterior, alguém vem e ocupa esse lugar. E aí vai havendo uma desordem, vai existindo buracos nesse sistema. E isso afeta diretamente, se manifesta na sua vida através de padrões, de bloqueios que de forma inconsciente você não sabe nem de onde vem. A base da constelação. A constelação observa três princípios básicos identificados por Bert Hellinger. É o que ele trabalha nesse livro aqui, tá? Ele fala que o nosso sistema familiar, você acreditando ou não, ele fala sobre em leis universais. Então, assim, você acreditando ou não, você tendo conhecimento ou não, a gravidade ela existe. As leis universais existem. E aí é a mesma coisa dentro da filosofia sistêmica, pertencimento, hierarquia, equilíbrio. Essas ordens do amor, elas regem a relação familiar. Quando elas são. Aí, aqui tá no slide posterior. Aí a gente vai falar, a Bert fala sobre negligência. Então, quando elas são respeitadas,
sistema flui adequadamente. E isso ele observou durante os anos de trabalho dele com famílias, porque ele foi padre, ele foi missionário, psicopedagogo. Então, assim, tinha bastante conhecimento no desenvolvimento das famílias. E aí ele, observando, ele sistematizou essa filosofia nessas três ordens do amor. E aí ele vai dizer que o quê? Que é o pertencimento. Todos têm direito a pertencer. Gil, o que que significa? Ah, tem alguém aqui da família que fez algo, vamos dizer, um avô que foi embora. E aí ele foi excluído. Ninguém mais se fala dessa pessoa, ela foi excluída do sistema. Só que o que que acontece? Ou às vezes pode ser um abortado. E aí ninguém fala, ninguém reconhece esse assunto, ninguém dá nome para essa dor. Existem buracos. E aí, gente, Bert falava uma coisa muito legal que eu adoro, que é assim, ó, todos têm direito de pertencer, os bons e os maus. E o que que a gente faz? A gente sempre exclui da nossa alma os maus e a gente quer que só os bons pertençam. E isso gera emaranhados, a gente chama de emaranhados, no sistema. Hierarquia, existe uma ordem natural. Quem vem antes tem precedência. O que que significa? Os pais são maiores que os filhos, os avós são maiores que os netos e os pais, e assim sucessivamente. Quem vem primeiro tem precedência a quem vem depois. E quando isso é negligenciado, é como eu falei, há um filho aqui que se torna maior que o pai e a mãe. Há a negligência na hierarquia, e eu vou falar um pouco sobre as consequências. Então, equilíbrio, relações precisam de troca equilibrada. Vamos, nos relacionamentos de casal, aqui a relação é equilibrada, né? É o dar e o receber. A gente vai falar também do equilíbrio na relação dos pais com os filhos. Os pais dão, os filhos recebem, mas os filhos só recebem aquilo que eles conseguem. Os pais dão só aquilo que eles têm. Quando eu cobro, quando eu quero receber mais do que o outro tem para dar, essas relações ficam desequilibradas e gera consequência para o sistema. Quando uma dessas leis é violada, o sistema busca compensação, e isso pode aparecer como procrastinação, falta de prosperidade, conflitos nos relacionamentos, repetições de fracasso. Acontece nessa negligência. Se você não está no seu lugar, se a hierarquia não está sendo respeitada, se o pertencimento não está sendo respeitado, se não há equilíbrio nas relações, vão aparecer as consequências dessa negligência. E aqui eu só estou trazendo alguns exemplos, mas enfim, durante o nosso mini curso aqui, eu vou trazer outras situações que às vezes você pode até se ver vivendo essa dinâmica. Como funciona na prática a constelação? A constelação revela dinâmicas ocultas. Ela pode ser feita como? Eu trabalho tanto na estrutural com esses bonequinhos, né, de acrílico aqui, os bonequinhos inanimados, e eu uso também o campo, que a gente chama, né, o campo, para fazer a leitura do seu sistema familiar. Eu constelo no refratário com a água, que são com os bonequinhos flutuantes. Mas a gente constela em grupo, a gente faz constelação online, a gente faz constelação presencial, usando representantes humanos, né? Ou individual com bonecos, âncoras ou visualizações, que aqui a gente chama, né, a constelação no espírito. Pode ser feita presencial ou pode ser feita online também. Como eu falei para você no início do vídeo. Ah, eu acho que eu não falei isso para vocês, mas eu tenho cliente em todo o Brasil, eu tenho cliente na Europa, eu tenho cliente no Japão, gente, já constelei gente no Japão. Então você faz, você recebe a benção que é essa ferramenta, trabalha essa questão, né, esse desamarrar, desse desnó desse emaranhado por conta das negligências às ordens do amor e você consegue fluir na vida. Qual que é o objetivo da constelação? Lembra que eu falei que constelação ela não é ciência, ela não é pseudociência da culpa? O objetivo não é julgar. É tornar visível o que está invisível. Quando algo é visto e colocado em ordem, o sistema encontra um novo movimento. Vamos pensar assim, ó. Ah, eu vou pegar aqui o cabo do meu teclado para mostrar para você. Lembra das consequências ali? Ah, o avô que foi embora. Ah, e um divórcio. Alguém que foi excluído da família. Enfim, vai acontecendo emaranhados na família, vai acontecendo isso aqui.
Quando você passa por uma ferramenta de constelação, pensa que existe uma verdade que está oculta. E aí, você trava na vida, tanto nos relacionamentos, como na vida profissional, no dinheiro, na vida financeira ou na saúde, e você não sabe o que está acontecendo. Conhecei a verdade vos libertará. Eu falo, e assim, eu conheço algumas técnicas, e até hoje eu ainda não me deparei com alguma, às vezes eu posso até me deparar algum dia, mas com uma ferramenta tão precisa em acessar o inconsciente de fazer, quando você passa por uma sessão de constelação, é isso aqui que acontece, ó. Você acha o nozinho e o nozinho é desatado. É isso que acontece. Quando você encontra aonde está o emaranhado, você olha para isso, você reconhece, você coloca no lugar, você entende onde está sendo negligenciado e faz esse movimento, observa essa verdade. O que que acontece? A vida destrava. Você consegue realmente ir para o novo, seja nos relacionamentos, na vida financeira ou na saúde. Aí, uma pergunta também que eu recebo muito: constelação é terapia? E aí, aqui, ó, eu preciso fazer esse esclarecimento para você. Constelação não é psicoterapia tradicional. Como eu falei, constelação, ela não é nem uma ferramenta terapêutica, ela é uma postura de vida. Leva essa informação para sua vida. Ela não substitui acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, ela é uma abordagem fenomenológica. Trabalhamos com o mundo fenomenológico. Eu gosto muito de esclarecer isso, né? Porque aí tem um conflito em profissionais, mas assim, eu tenho várias amigas que são psicólogas, que apoiam esse movimento da constelação. Tem gente que ama, tem gente que odeia, mas é assim, essa polarização existe no mundo inteiro, né? Com tudo na vida. Igual tem gente que ama o advogado, tem gente que odeia, mas enfim. Por isso que eu venho aqui sempre pedir a permissão para que eu possa falar para você desse assunto. A gente está aqui numa rede mundial. Eu não sei a quem esse vídeo vai chegar, mas se chegou até você, é porque você precisava ouvir, precisava, nada é por acaso, precisava acessar esse conhecimento. Então, aqui eu não tô para falar, e se quem é melhor, se é psicólogo, se é psiquiatra. Não. E uma consteladora responsável, ela nunca vai falar para o cliente abandonar a psicoterapia dela, porque muitas pessoas precisam ir lá falar do problema. Ela precisa entender aquele problema. Muitas pessoas precisam de um acompanhamento, né? Que nem eu falo. O constelador, ele não trabalha saúde mental. Ele trabalha emoções. Ele trabalha vínculos. Ele trabalha o que está no invisível. Eu gosto muito dessa metáfora que eu uso com os meus clientes quando elas nunca constelaram, que é o quê? Imagina que a tua vida quando você vai constelar, você vai sentar na cadeira e vai passar um filme da tua vida. É um grande teatro. A constelação se abre e você entende a fotografia da tua alma. E é muito importante trazer essa colocação, por quê? Para o profissional não ser irresponsável. Eu, assim, graças a Deus, durante esses quase 4 anos que eu trabalho com constelação, fui muito feliz e sou muito feliz ainda de sempre estar indicando, de sempre estar recebendo clientes de psicólogos, de estar indicando também, ó, eu não posso te ajudar. Inclusive, a gente vai ter uma aula sobre isso. Quem não pode constelar? Porque constelação não é para todo mundo. Essa aplicação dessa ferramenta não é para todo mundo. Eu vou também trazer aqui. Então vamos lá. A constelação ela trabalha com o que se manifesta no campo relacional. Diferente da psicanálise ou da TCC, que é a terapia de comportamento, né, cognitivo, ela não trabalha apenas com a história individual, mas com a história do sistema. Então, nós não fazemos aquela terapia assim de focar na mente, de focar em como o indivíduo vê o mundo, mas na história, o que que tem por trás desse padrão que esse cliente segue. A psicoterapia tradicional trabalha a narrativa pessoal e os traumas individuais. O coach foca nas metas, desempenho e resultados. A constelação trabalha com o quê? Ela olha para o campo familiar e para as lealdades invisíveis que influenciam decisões e bloqueios. Ela não substitui outras abordagens.
Ela complementa quando a raiz do problema é sistêmico, quando a raiz do problema vem do sistema a qual essa pessoa pertence. Sempre lembrar, o problema, ele não é o problema, ele é só sintoma de algo que está na raiz, que vem da história familiar. A constelação não é. Isso aqui é importante você saber. Ai, deixa eu beber uma água aqui. Que é importante. A constelação, ela não é religião, ela não é magia, ela não é hipnose e ela não é adivinhação. Eu gosto muito de falar isso para meus clientes. Tem cliente minha que quer usar constelação como adivinhação. Não, gente. Constelação trabalha com aquilo que já foi, com aquilo que está travando. A constelação, ela trabalha com a consequência, com a negligência das ordens do amor e como que isso afeta atrasando a tua vida, o teu fluxo de vida. É um método estruturado de observação das dinâmicas relacionais e as consequências que gera para você aqui, né, na vida adulta, ou na vida do teu filho, ou no contexto geral. Para quem é indicada a constelação? Pessoas que sentem repetição de padrões, travaram na vida profissional, têm conflitos familiares, vive bloqueios emocionais sem explicação clara, sentem que fazem tudo certo e mesmo assim não avançam. Lembra dos nozinhos dos emaranhados que eu deixei aqui? Quando há negligência nas ordens do amor, gera emaranhados. E a sua vida com esses emaranhados, você acreditando ou não, vai influenciar. Sabe aquela. Eu recebo muitos clientes que falam assim: eu não sei por que que eu fiz isso. Eu não sei por que que eu tenho essa emoção. Eu não sei, eu não consigo me controlar. Sabe aquela coisa assim que você parece que não é você? Então, pode olhar que tem uma repetição de padrão aqui, há uma identificação com alguém do sistema. A constelação familiar, ela é o quê? Ela é sobre ordem. Quando você ocupa o seu lugar no sistema, a vida flui com menos peso. Aí, né, na próxima aula eu vou explicar como que funciona uma constelação familiar na prática e a gente vai, né, aprofundar mais nisso. E aí eu quero trazer isso aqui. Gi, o que que é ocupar o lugar? Eu vou explicar aqui rapidinho, mas eu vou me aprofundar com você na próxima aula. Imagina aqui, ó, lugar do filho, lugar do pai e da mãe, lugar dos avós, lugar dos bisavós. E é isso que a gente fala, ocupar o teu lugar. Você só pode fluir na vida quando você está no seu lugar de filho, é o lugar de bênção, o lugar de você receber. Não tem como você receber a bênção se você está ocupando lá o lugar do teu tataravô. E eu vou explicar essas dinâmicas. Tudo bem? E se fez sentido para você essa mini aula? Esse nosso primeiro bate-papo aqui em forma de aula é algo que realmente nasceu do meu coração através das diversas dúvidas que eu recebo todos os dias. Falei, não, vou dar um curso, vou lá dar um mini curso para você entender se essa ferramenta é para você ou não. Então, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que precisa saber disso. Precisa conhecer o papo com a consteladora e até o nosso próximo vídeo. Eu sou Gisleide Moraes e eu tô aqui para servir a sua vida, servir o seu sistema. E não se esqueça, eu vejo você e até o nosso próximo vídeo.